Oi, gente, tudo bem? Então, hoje vou falar de um caso muito terrível. Um caso que para algumas pessoas é polêmico, mas para quem é feminista, para quem é minimamente sensato ou sensata, é simplesmente incrivelmente mega baita, super duper, ultra absurdo. Aconteceu um caso que aconteceu no Alabama, sul dos Estados Unidos, e foi assim, uma mulher grávida brigou com outra mulher. Essa outra atirou nela, essa grávida perdeu o bebê e ela foi acusada de assassinato. Então, muito chocante, né? Fica comigo que só fica pior. Nesta quarta-feira, 26 de junho, uma mulher chamada Marsha Jones, de 27 anos, foi presa por um crime que aconteceu em dezembro, em Birmingham, no Alabama, no estacionamento de uma loja, à luz do dia. Marsha, que estava grávida de 5 meses, começou uma briga com outra mulher negra, Ebony Jameson, de 23 anos. O motivo da discussão foi por um homem, o pai do feto. Ebony atirou na barriga de Marsha e a Marsha perdeu o bebê. Inicialmente, a polícia indiciou Ebony pelo crime, mas aí teve um grande júri que decidiu não levar a acusação contra Ebony adiante e, no seu lugar, indiciou Marsha, dizendo que Marsha começou a briga e que Ebony agiu em legítima defesa ao atirar. Um policial local disse: "Não vamos esquecer que o bebê não nascido é a vítima aqui." Ela, porque eles já sabiam que o bebê de 5 meses era uma menina, ela não teve escolha em ser posta desnecessariamente numa briga em que ela dependia da sua mãe para sua proteção. Isso é o que o policial local falou. Aí uma promotora também disse: "Temos simpatias pelas famílias envolvidas, incluindo Mrs. Jones, né, que é a Marsha, que perdeu seu bebê não nascido. O fato de que esta tragédia era 100% evitável faz do caso ainda mais triste." Aí queria passar um pouquinho de contexto aqui. O Alabama é um estado muito racista. Um caso que ficou famoso aconteceu no ano passado, quando uma mulher negra foi acusada de assassinato por matar um marido abusivo em legítima defesa. A polícia local queria indiciar a mulher por não ter buscado medidas protetivas contra esse marido. Felizmente, graças à pressão popular, no resto do país, né, não tanto no Alabama, um júri resolveu não indiciar essa mulher que matou o marido. Esse caso, dá uma boa ideia do que poderia acontecer aqui no Brasil se as mulheres tivessem a arma em casa. Claro que, né, se as mulheres tivessem a arma em casa, o que todas as estatísticas mostram é que a mulher seria morta. Mas não é esse o ponto, não é esse o caso neste vídeo. Aí tem um artigo de 2012 da revista do New York Times que fala da criminalização do que eles chamam de bad mothers, né? Mães más. O que se refere à justiça punir mulheres por aborto espontâneo, se elas usarem drogas, por exemplo, ou inclusive pela morte de seus filhos já nascidos por negligência em acidentes. Um caso ridículo, né? Impressionante, mas é verdade. Foi em 2011. Uma mulher negra foi condenada por homicídio quando seu filho de 4 anos foi atropelado por um caminhão, enquanto ela cruzava a rua com o menino, né? O júri a culpou pela morte do filho porque essa mãe não usou a faixa de pedestres. Então, como se já não fosse horrível perder um filho atropelado, ela ainda por cima foi condenada e teve que cumprir pena por causa disso. Se alguém atira numa mulher grávida e ela e o bebê morrem, por exemplo, o acusado responderá a 2 crimes. Pela mulher grávida que foi morta e pelo bebê. Mas imagina que absurdo seria se uma mulher grávida tentasse se suicidar, aí ela sobrevive, mas perde o bebê, e aí ela é acusada de assassinato. Eu tentei procurar isso daí e acho que isso daí ainda não aconteceu. Mas 38 estados dos Estados Unidos têm leis que reconhecem o feto como possível vítima de um crime. Um embrião ou feto, em qualquer estágio de desenvolvimento, é considerado uma pessoa no Alabama. Então, não tem diferença no Alabama entre um feto, um embrião, né, ou uma pessoa já nascida. E faz um mês, o governador republicano do Alabama assinou a lei mais restritiva contra aborto no país. Essa lei bane praticamente todos os casos de aborto, incluindo em caso de incesto e estupro. Aí, o aborto só passa a ser liberado
se a gestante correr risco sério de morrer. Assim, se ela prossegue com a gravidez, e aí isso daí põe a saúde dela em sério risco. Mas todo o resto, inclusive aborto em caso de estupro, é proibido. E mesmo que a lei só entre em vigor em novembro, ativistas em direitos reprodutivos já estão avisando que o caso de Marsha Jones mostra o que pode acontecer com as mulheres do Alabama assim que essa lei começar a valer. Ou seja, qualquer mulher vai ser criminalizada se abortar, se o bebê morrer, né? E esse é um retrato de um país cada vez mais conservador, indo para o caminho do Conto da Aia mesmo, que a gente já conhece tão bem, a série, o livro, né, da Margaret Atwood. Então, um exemplo. Nos anos 90, havia cerca de 20 clínicas no Alabama que realizavam abortos. Já em 2017, eram só 5. Né? Por quê? Porque iam passando leis cada vez mais restritivas, porque médicos são ameaçados, médicos são mortos pelo pessoal pró-vida, né? É um pouco irônico, né, que as pessoas pró-vida matem outras pessoas, mas... e agora só tem 3 clínicas em todo o Alabama que realizam abortos, né? Com essa nova lei, que acabou de ser passada, né, mês passado, e agora vai entrar em vigor em novembro, um médico que realizar um aborto pode pegar entre 10 e 99 anos de prisão. E a mesma coisa já está acontecendo em várias partes dos Estados Unidos. As ONGs, né, as ONGs de direitos reprodutivos, né, e fundações feministas estão contestando a banição das leis, né, nas cortes. Mas o que os grupos pró-vida querem é que tudo isso chegue à Suprema Corte, para que aí a Suprema Corte derrube o marco jurídico de 1973, que é aquele bem conhecido de Roe versus Wade, que legalizou o aborto em todos os Estados Unidos. Então essa é a tática, né? Passar leis cada vez mais restritivas para que isso daí chegue à Suprema Corte e aí derrube o Roe versus Wade. E vamos lembrar, né, que aqui no Brasil o projeto dos fundamentalistas cristãos é proibir o aborto em todos os casos, né? Enquanto essa lei absurda não entra em vigor no Alabama e também em outros estados, eles vão punindo as mulheres, né? Vão ensaiando essa punição às mulheres. Para mim, sinceramente, parece meio óbvio que, nesse caso específico da Marsha, se a mulher grávida não fosse negra e pobre, ela não seria acusada de um crime. Isso prova como a vida do feto é vista em lugares racistas e misóginos como mais importante que a vida de uma mulher adulta. Voltando ao caso da Marsha, de acordo com a Ebony, que é a mulher que atirou nela, ela, Marsha e o pai do bebê trabalhavam juntos num depósito. Marsha tinha ciúmes e foi confrontá-la. Não é um caso que tinha começado agora, né, naquele momento. Já tinha algum tempo de rivalidade, a gente não sabe exatamente por quê. Pelo pai, né, do feto, mas por quê, se tinha razão ou não, a gente não sabe. Mas aí a Ebony e 3 amigos estavam num carro na frente de uma loja durante o intervalo para o almoço, em dezembro, né, como eu falei, quando a Marsha e 4 amigos dela chegaram. Aí começaram uma discussão. A Ebony diz que a Marsha puxou seu cabelo e que ela, a Ebony, atirou para o chão como advertência para a Marsha. E que nem sabia que o tiro tinha atingido a mulher grávida, né, a Marsha. Já a polícia diz que Ebony atirou na barriga de Marsha. Aí eu também li em outro lugar que a Ebony entrou no seu carro durante a briga para pegar a arma, atirou e foi embora. A avó de Marsha conta que ela parou de brigar e estava indo embora quando Ebony atirou. Então, como vocês podem ver, há várias versões. O que a gente sabe, de fato, é que Marsha começou a discussão, que ela estava desarmada, ela não estava com pau, com pedra, com garrafa, nada, né? Ela estava desarmada, só com as mãos. Que a Ebony tinha uma arma e atirou, que a Marsha foi atingida na barriga e que ela perdeu seu bebê de 5 meses. Isso é o que a gente sabe com certeza. E agora, se a Marsha for julgada e condenada, ela pode pegar 20 anos de prisão. E aí ela já tem também uma filha de 6 anos, o que leva a gente a pensar se alguém sairia ganhando se a Marsha for presa, né? Então é tanto absurdo. Vamos imaginar que eu começo uma briga. Eu estou desarmada e a pessoa com quem eu comecei a briga tem uma arma e atira em mim em legítima defesa. Eu devo ser indiciada? Ou a pessoa que atirou em mim?
E se a pessoa armada tira pro chão ou pro alto, simplesmente para me advertir, que foi o que a Ebony disse que estava fazendo, e o tiro atinge uma criança que está lá perto. Eu cometi o assassinato por ter começado a briga ou a pessoa que atirou? O que me leva a outro ponto. Para esse pessoal que adora dizer, mas não matam pessoas, pessoas matam pessoas, num caso como esse, em que duas mulheres brigam, se uma delas não tivesse uma arma, alguém teria morrido? A socos? Não, né? Então, a arma matou uma pessoa. Né? Quando me mandaram essa notícia no Twitter, eu divulguei. Eu fiquei indignada, né? E um rapaz do Twitter, né, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que me seguia, respondeu ao meu tweet. Essas são as palavras dele. Acho que os argumentos da justiça daquele estado estão corretos. Foi a mãe que colocou o bebê em risco. A outra mulher reagiu em legítima defesa. Não há o que se argumentar. E sem sombra de dúvidas, a vida do feto é mais importante por estar indefeso. Aí eu respirei fundo, né? Fiquei mais indignada do que eu já estava e disse para ele: não me siga, por favor. Eu não quero que alguém que acha que a vida de um feto é mais importante do que a de uma mulher me siga. Obrigada. Esse cara ainda insistiu com um argumento, entre aspas, né, que, sinceramente, diz tudo. Olha só o que ele falou. Imagina eu, um espírito, esperando na fila minha vez de nascer. Fernandinha estava louca para dar para o Ricardinho. Não se aguentou e deu para ele sem camisinha. Depois de um mês, Fernandinha descobre que engravidou. Quer abortar, pois tem a vida toda pela frente. Mas e eu na fila? Cara, quem é você na fila do pão? Dane-se você. A discussão não é sobre você. Para de pensar em você um minuto sequer, por favor, né? A discussão é sobre uma mulher que foi baleada na barriga. Aí você tá vendo como você não dá a mínima pro corpo dessa mulher? Se a Fernandinha tivesse te abortado, você não estaria aqui nesse momento escrevendo essa besteira. Tá? Então não dá para pensar nesse argumento. Bom, diante da repercussão nacional e internacional desse caso, a promotoria do Alabama disse que ainda vai avaliar e ver se o caso é realmente de homicídio, se vai reduzi-lo a outro crime ou se não vai indiciar ninguém. Um grupo que ajuda a financiar abortos para mulheres pobres no Alabama disse que iria pagar a fiança de $50 mil. Então, imagina uma mulher negra, pobre, né, tendo que pagar uma fiança de $50 mil, sem condições. Mas esse grupo vai pagar para que a Marshall deixasse a cadeia e que também esse grupo pagaria uma representação legal. Então, encontraria um advogado para a Marshall não ser presa. Uma federação nacional pró-aborto disse num tweet: é assim que as pessoas, principalmente as mulheres negras, já estão sendo punidas e tendo sua gravidez criminalizada. E também está tendo alguns movimentos, né? Então, divulgaram a hashtag, alguns tweets em inglês, dizendo perder uma gravidez não é crime. É meio óbvio, né? Mas é necessário. E uma diretora do Fundo Pró-Aborto disse que o Alabama provou mais uma vez que no momento que uma pessoa engravida, sua única responsabilidade é produzir um bebê vivo e saudável, e que o Estado considera qualquer ação realizada por essa pessoa grávida um ato criminoso, como a gente pode ver por esse caso. Só para vocês saberem, no Alabama, o sexto estado mais pobre dos Estados Unidos, as mulheres negras têm 3 vezes mais chance de morrer durante ou depois do parto do que as mulheres brancas. Lá, menos da metade das cidades tem hospitais que oferecem serviços obstétricos. O Alabama também é líder nos Estados Unidos em acusar mulheres grávidas por crimes contra a gravidez, porque é sempre assim, né? Os estados e os países que têm o pior atendimento para gestantes também, né, são os países e estados que proíbem, né, que têm leis mais restritivas contra o aborto. Então, qualquer coisa que puder ser considerada contra a gravidez pode levar uma gestante à cadeia. Se ela bebe álcool, se ela usa drogas, se ela não faz o pré-natal, se ela engorda demais durante a gravidez, se ela faz caminhadas para não engordar demais, se ela anda de bicicleta e cai, se ela lê um post feminista meu, né, Deus proíbe, e fica revoltada, isso altera sua pressão e ela perde o bebê. Qualquer coisa. Em outras palavras, olha essa hipocrisia, né? Se um feto ou uma mulher grávida morre,
não é culpa do Estado e seu atendimento falho, mas da mulher. Então é sempre reduzindo a culpa à mulher, né? Principalmente a uma pessoa individualmente, não a todo um sistema. Ao mesmo tempo, uma mulher não pode realizar um aborto legal. Legal, eu quero dizer, um aborto que está, né, reconhecido por lei, em caso de estupro, por exemplo, né? Mas ela pode morrer à vontade ou ver o seu bebê morrer em decorrência de um Estado que não lhe dá nenhum direito e só a criminaliza. O que você acha deste caso e dessas leis draconianas? Não são de fazer a gente sair às ruas e começar uma revolução? Eu peço para que você deixe seu comentário, dê um like, se você gostou do vídeo, divulgue, ative o sininho, inscreva-se no canal, colabore no meu Apoia-se. Eu ainda vou falar daquele projeto, daquele idiotinha, né, o Fernando Holliday, que quer internar mulheres que pensam em abortar. Vamos ver se eu consigo fazer um vídeo. Então, até a próxima, gente.